estamos começando mais um Vida e Atitude. Que bom que você está aí para acompanhar a nossa programação. Hoje nós vamos falar de um assunto bem importante. Vamos falar sobre movimentos e campanhas para as mulheres, movimentos e campanhas que vêm para proteger as mulheres e uma nova lei que saiu, que daqui a pouco você já vai saber, porque a nossa convidada de hoje é a doutora Janaína Vieira. Ela é advogada, entre outras várias funções, e ela veio aqui para falar conosco hoje, principalmente sobre este assunto. Muito bem-vinda, minha querida amiga, Obrigada. maravilhosa Janaína, que já esteve conosco em outras oportunidades, Sim. em outros programas aqui na Rede Super de televisão, e hoje você vem aqui no Vida e Atitude nos dar a alegria de trazer um pouco do seu conhecimento, Janaína. Puxa, eu estou honrada por estar no programa, você sabe que é uma pessoa muito estimada, e eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser importante para muitas das mulheres que estão nos vendo, estão nos ouvindo, porque falar da mulher e falar do seu posicionamento na sociedade, e aquilo que ela pode ou não pode, é importantíssimo. O não pode fica ali numa questão de que a gente pode tudo que a gente quer, né? E que seja correto. Então, Verdade, é bem isso mesmo, Janaína. E já que a gente vai falar aqui hoje um especial, assim, mais para as mulheres até, é para todos, mas assim o assunto vem mais para alcançar as mulheres, vamos contar um pouquinho quem é essa mulher que está aqui hoje, né? Conta mais um pouquinho sobre você. Você é casada, solteira, o que mais que você faz? Que eu sei que você é uma pessoa super dinâmica, né? Sim. Bem envolvida com várias ações. Eu sou Janaína, sou esposa do Ralph, tenho uma filha de 14 anos, a Gabi, que é super envolvida com as atividades da nossa igreja, e a gente gosta muito de estar num ambiente em que pessoas busquem sempre valores e princípios, mas sou aquela pessoa muito curiosa. Então, assim, sou formada em Direito, sou advogada, mas também em Filosofia, e sou uma entusiasta das neurociências. Eu acho assim que tudo que busca o humano, para mim, me encanta. Então, digamos que eu sou uma eterna aprendiz. Muito bom, você é das minhas, viu? Eu amo pessoas que gostam de aprender, que estão sempre buscando conhecimento, isso é tão legal. Olha só, e o programa Vida e Atitude, ele realmente gosta de trazer assuntos relevantes, né, para a sociedade, assuntos relevantes que vão realmente alcançar as pessoas e trazer, assim, um alerta, de repente, trazer uma ajuda, trazer conhecimento. Então, é muito bom que você esteja aqui conosco. Janaína, como eu falei, hoje o nosso assunto é para alcançar, de certa forma, as mulheres, né, no sentido de se protegerem, ok? E nós sabemos que tem acontecido muito ainda, infelizmente, a questão da violência contra a mulher. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Só que no Brasil é assim, é alarmante quando a gente para ver aí os índices de violência contra a mulher, inclusive o feminicídio, Sim. que ainda acontece, e isso é muito triste. A gente sabe também que há muitas campanhas, há muitos movimentos, né, para trazer esse alerta, para trazer esses recursos de proteção. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você vê esse cenário no momento. Sabe, Clarice, eu acho assim que uma coisa importante em qualquer situação é a conscientização. E a conscientização, ela não acontece do dia para a noite. Ela não acontece com a promulgação de uma lei, ela não acontece com uma entrevista como nós estamos fazendo. Ela acontece por várias ações que durante o tempo vão acontecendo e a reflexão da pessoa que tem esse conhecimento. Então, o que a gente percebe? Que desde a promulgação da Lei Maria da Penha, e isso aconteceu há 16, 17 anos atrás, existe uma enfatização da importância de se falar sobre esse assunto da violência contra a mulher e da existência disso. Então, a partir disso, a mulher ela tomou posse de algo que muitas vezes, por uma questão de violência doméstica, por vir de ambientes que às vezes não são positivos, né, infelizmente, ela percebeu que isso não é natural, né, e que ela não tem que passar por esse tipo de violência. Então, no ano passado, em setembro, a gente percebe a promulgação de duas leis super interessantes. Uma delas é a que instituiu em âmbito nacional o Agosto Lilás, que é o mês, digamos, colocado como sendo o mês da prevenção contra a violência contra a mulher. Né? Eu até vim de lilás aqui em homenagem. Tá linda com esse lilás. Obrigada. Por quê? Porque
foi criado isso por perceber-se uma necessidade de falar mais do assunto. Sim. Né? Então, com a pandemia, a gente percebeu um aumento significativo em situações de violência contra a mulher. E isso, como você falou no início, não foi só no Brasil, né? Mas a gente percebeu no Fórum Nacional, com dados com mais de 54% de aumento da violência contra a mulher. Né? E percebeu-se que esse é um assunto que precisa ser mais falado, precisa ser mais discutido. Né? Então, ações como essa nossa, que elas precisam acontecer mais vezes, para que as mulheres possam entender que elas não têm que ser menores, elas não têm que sofrer violência e ficarem quietas e chorando sozinhas. Isso mesmo, não foi para isso que o Criador, né, fez as mulheres, criou as mulheres, sim, não foi para isso, né? Ele criou cada um sua imagem e semelhança e a gente precisa saber que nós precisamos ser respeitadas, não é mesmo? Sim. Todos os seres humanos precisam ser respeitados e precisamos só que entender o que é um abuso, o que não é, o que é violência e o que não é. E isso gerou outras campanhas também, né? A gente vê que cada pouco tem um movimento, até eu gosto de participar desses movimentos, né? Eu amo trabalhar com as mulheres, você sabe disso, e teve uma caminhada bem importante em agosto, né, deste ano, que faz pouco tempo também que foi instituída esse movimento, essa caminhada em Curitiba, onde tiveram pessoas bem importantes, bem conhecidas ali, até a Luísa Brunet esteve ali, a gente esteve lá junto com ela caminhando, junto com a secretária também da mulher de Curitiba e várias autoridades e muitas mulheres. E me chamou a atenção aquela caminhada, Janaína, quantos cartazes tinham lá trazendo essa questão do feminicídio, mulheres, né, que foram assassinadas, mulheres que foram violentadas, enfim, falando sobre a violência da mulher. Então chama a atenção da gente ver que ainda, infelizmente, está acontecendo coisas assim, né? E não precisava, né, ser desse jeito. A Luísa Brunet realmente virou ela uma embaixadora da causa da violência contra a mulher, porque ela sentiu na pele isso, sim, né? Então a gente percebe assim que não existe classe social para a violência, né? Não existe status para a violência. Ela pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer classe, em qualquer momento. E isso é muito triste, né? Porque a gente percebe que independente do teu grau cultural ou social, é uma questão instaurada. Por isso a importância de falarmos mais esse assunto, por isso a importância da gente discutir mais, refletir sobre isso, né? E lógico, a gente aqui está falando, hoje você falou no início, mais focado para mulheres, mas o homem tem que se conscientizar também de que o papel dele é de dar segurança à mulher, né? E isso a gente estuda na Bíblia. Sim. Né? A função do homem, a da mulher é honrar o seu marido, mas a do homem é dar segurança. E se a mulher não consegue ter, nem mesmo no âmbito familiar, a segurança, que dirá em outros ambientes. Isso mesmo. Né? E chama atenção também porque quando a mulher ela passa a sofrer algum tipo de violência, seja ela moral, sexual, né, uma violência psicológica, alguma coisa assim, seja dentro de casa, na empresa onde ela trabalha, enfim, em qualquer lugar, essa mulher ela passa a se isolar muitas vezes, né? E aí ela fica até fora do mercado de trabalho e enfim, daí tudo começa a desmoronar. E tem também algum movimento, alguma campanha acontecendo que eu queria que você falasse nessa questão, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Vem para agregar com essa outra campanha que você comentou aqui do Agosto Lilás, vem para agregar e trazer, assim, acho que novas perspectivas para as mulheres. Você veja bem, o Agosto Lilás foi uma lei também de setembro e logo depois foi promulgada a Lei 14.457, em 2022, que trouxe a instituição do programa Mais Mulheres. Emprega Mais Mulheres. Então, que é um programa que traz várias diretrizes para que as mulheres possam ser inseridas, mantidas no ambiente corporativo. E aí, dentre essas diretrizes, vem duas delas que são obrigatórias. E isso é bastante interessante, porque quando o legislativo se posiciona de maneira a obrigar as empresas a se adequar a uma situação para um bem comum, eu acho que a gente tem que, assim, tem que vir uma luzinha, puxa, que legal, cara. Então, porque eu sempre falo assim, que a lei, ela é criada, mas a lei não é criada para a lei, ela é criada para as pessoas. Então, eu primeiro tenho uma necessidade, e quando a lei vem proteger essa necessidade, isso é muito importante. Então, essa lei trouxe duas ações que são bastante importantes,
que é a criação do canal de denúncias, obrigatório para empresas com mais de 20 funcionários, e a criação de programas focados na conscientização, no treinamento, oficinas para que as pessoas saibam o que é, quais são os tipos de assédio e com isso possam se prevenir, ou seja, fazer com que isso não aconteça no ambiente corporativo. Isso é importante, Janaína, porque vem como uma rede de apoio, certo? Sim. Então a mulher, ela se sente apoiada, né, com algo a mais, né? E essa rede, ela vai fortalecendo as mulheres e umas vão falando para as outras, isso é muito importante. Sim. Não é mesmo? Porque nós temos várias redes de apoio, graças a Deus existem redes de apoio, existe a igreja, é uma rede de apoio, né? A própria família pode ser uma rede de apoio, as amigas, mas aí já vem como lei, não é Sim. mesmo? Então a coisa fica grande, eu acho que expande muito esse movimento e alcança muito mais mulheres também, porque agrega as outras redes, né? Uhum. E vem trazendo para fortalecer. E por falar em lei, Janaína, você como advogada, você tem feito um trabalho muito bacana, por isso também você está aqui hoje para falar o que você tem feito nas empresas, né? É uma lei também, uma lei nova, é uma obrigatoriedade que está acontecendo aí, e eu queria que você falasse dessa lei que vem trazer assuntos aí, vem abordar, vem capacitar quanto ao assédio dentro das empresas. Como é que funciona isso? Então assim, em primeiro lugar, o importante é quando uma lei traz essa questão, ela vai abarcar as mulheres, mas ela vai expandir para o todo. Né? Inclusive a lei é muito clara de que essa ação de conscientização, essa ação de capacitação, ela tem que atingir a todos os funcionários, independente do grau hierárquico. Então nós vamos ter a conscientização não só das mulheres, mas também dos pares, dos homens, das pessoas que estão convivendo nesse ambiente. Né? Então quando a lei fala que nós temos que fazer ações contra o assédio sexual e outros tipos de assédio, ele vai abarcar assédio sexual, o assédio moral, que é uma coisa pouco falada até agora, porque o assédio moral é muito difícil você identificar o que é um assédio moral. E como muitas vezes a pessoa ela vem de um ambiente em que isso tornou-se algo natural, é normal. Tipo, meu pai sempre falou comigo de maneira pejorativa. Né? Então, sempre no meu ambiente, as piadinhas sexuais sempre foram muito normais. Eu não gostava daquilo, mas não falava muito disso, porque senão eu ia falar que eu era muito chata. Né? E aí, de repente, essa pessoa vai perceber que aquilo que a incomodava há muito tempo em outros ambientes não é correto. Ela estava incomodada porque realmente era uma coisa que a agredia. Né? Então eu faço hoje um trabalho com relação a essa conscientização. E eu costumo dizer que falar de uma norma, falar de uma lei é fácil. Eu vou lá e leio o que está e está tudo certo. Agora, conscientizar pessoas, fazê-la refletir efetivamente e mudar a sua atitude diante de situações que são graves, situações que às vezes para o outro pode parecer simples, mas se te faz sofrer, ela já é grave. Uhum. Né? Aí entra então até a questão da valorização Totalmente. de si próprio, né? Tanto o homem quanto a mulher, de saber se valorizar, saber o valor que essa pessoa tem, que muitas pessoas desconhecem o seu valor. Completamente. Não é mesmo? Se permitir ter uma vida plena, uma vida feliz, trazendo para si essa reflexão do valor que ela tem, o valor que ela tem, de quem ela é, da sua identidade. Sim, e mais do que isso, é entender que o fato de você precisar ir para o mercado de trabalho, eu falo que hoje muitas mulheres vão para o mercado de trabalho porque querem e porque têm esse desejo, e aquela que não quer também está tudo bem. Você pode ser o que você quiser ser. Se eu quero ser dona de casa, quero trabalhar, e tá tudo bem. E se eu quero virar presidente do Brasil, tá tudo bem também, entendeu? A gente tem essa liberdade. Fato é que existem pessoas que precisam ir ao mercado de trabalho. E muitas vezes essa pessoa, precisando ir ao mercado de trabalho, se coloca em situações que às vezes não são positivas. Então, independente do que você tem como meta, como objetivo, a sua valorização e o respeito, eles têm que permear todas as relações que você tem no ambiente corporativo. Sim, e mesmo porque no ambiente corporativo você tem ali diferentes tipos de pessoas, não é mesmo? Você tem ali pessoas que pensam diferente umas das outras, de cultura diferente, idades diferentes, enfim, são pessoas que estão convivendo no mesmo ambiente, muitas vezes, eu acho que geralmente, né, as pessoas convivem mais horas no ambiente de trabalho do que em casa.
Pode ver, no mínimo 8 horas, no mínimo, geralmente, né? É. Um trabalho padrão assim, 8 horas na empresa e pouquíssimo em casa. Então, quantas horas você vai estar convivendo ali com o teu colega de trabalho? Imagine então a seguinte situação. Se você está numa empresa e você está sofrendo um assédio moral, sexual, né? O quanto que a vida dessa pessoa não vai ser transformada realmente num caos. Sabe, Clarice, eu vivenciei por 15 anos o mundo corporativo. Né? Há 2 anos eu resolvi sair do mundo corporativo e alçar novos voos, porque eu falo assim que o nosso propósito, a gente tem que prestar atenção nos nossos propósitos de vida. Né? E nessa minha caminhada, porque como eu falo, eu estudo muito filosofia, eu gosto da neurociência, então é uma busca pessoal, né? Mas na minha caminhada o que eu percebi é que nós temos que buscar quais são nossos talentos. Encontrando qual é o teu talento, você vai encontrar qual é o teu propósito. Porque Deus não te dá talentos para você guardar. É a tal da parábola do talento, né? Ele não te dá o talento para você guardar embaixo da terra e voltar e depois devolver para ele só isso. Não, ele te dá para você multiplicar. E o meu propósito de vida é justamente buscar impactar vidas positivamente. Ajudar pessoas a pensarem, a enxergarem coisas que às vezes ela não está enxergando e está na cara dela. Mas por uma questão, às vezes, familiar, por uma questão do relacionamento nocivo, por uma questão do ambiente corporativo, isso às vezes fica lá, isso vai apequenando a pessoa. Né? Então, esse tema da violência e do assédio no mundo corporativo, quando eu li sobre isso, eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso. Porque, primeiro, eu vivenciei 15 anos de mundo corporativo. Não vivenciei situações de assédio sexual, graças a Deus, mas assédio moral, por exemplo, é uma situação, ela é muito tênue, porque vai depender da tua vivência. Às vezes o que para mim é uma coisa normal, para você não é. Uhum. Às vezes a pessoa então pode estar passando por uma situação de assédio e nem sabe, não se deu conta ainda. Exatamente, pode. Aí o que acontece? A neurociência vai trazer pra gente algumas coisas. Por exemplo, tem um estudo da Universidade da Califórnia que demonstra que o assédio, ou então a dor psicológica, no cérebro, ela vai ativar a mesma área da dor física. Verdade. Então, uma agressão verbal para uma pessoa, quando ela sente como se fosse um soco no rosto. Uhum. E isso, assim, quando eu estudei isso e fui atrás, daí fiquei assim, eu falei, meu Deus, tenho que saber mais disso. Isso é uma coisa que as pessoas não têm conhecimento, o gestor não tem conhecimento, o líder não tem conhecimento. E ele precisa ter, porque quando você se coloca numa situação de liderar pessoas, você vai cuidar de vidas. E como você falou, por muitas vezes, muito mais tempo você ficar com esse gestor do que com os seus familiares. Sim, e agora vamos imaginar a cena diferente agora. Antes eu falei da cena negativa, agora vamos imaginar a cena muito boa, muito maravilhosa e positiva. Você trabalha numa empresa e nessa empresa você tem a liberdade de chegar, de sair, de trabalhar, fazer cumprir o seu papel ali como funcionário, como integrante daquela empresa, feliz. Essa empresa tem propósito, não é mesmo? Olha que coisa linda, né? Já é uma outra cena, já põe um sorriso no nosso coração. E essa empresa, então, ela cuida dos seus funcionários, né? Trazendo aí todas essas questões. Importante, você não acha? Então, Janaína, muito, muito importante e relevante esse trabalho que você tem feito, mas então para que as empresas que estão nos assistindo agora, falando um pouquinho com as empresas, você sabia, você é gestor, você é empresário, que agora tem uma lei que é obrigatória? Conte aí para as empresas agora qual que é essa lei obrigatória, que forma que precisa ser realizado isso dentro das empresas. Então a Lei 14.457 de 2022, ela foi promulgada em 22 de setembro de 2022, mas ela tornou-se obrigatória agora em março de 2023. Então, a partir de março de 2023, as empresas que não estiverem adequadas, tendo um canal de denúncia e que não tem uma ação, mas veja, a lei fala em uma ação anual, ao menos uma. Então, não está pedindo muito. Né? Ao menos uma ação anual de conscientização, de capacitação direta com os seus funcionários, essa empresa está suscetível a multas pelo Ministério Público do Trabalho. Então, é a obrigação da empresa ter uma capacitação, uma ação de informação, um movimento, uma campanha, alguma coisa assim, para estar informando os funcionários, né, para que eles saibam o que é um assédio, o que não é,
e saber como agir num caso que Exatamente. possa acontecer dentro desse Buscando, sentido. claro, com isso, não só as questões de assédio, de violência, mas também de respeito à diversidade, de tolerância. São todas questões que vão fazer com que o ambiente de trabalho seja um ambiente saudável. Uhum. E assim, gente, isso é possível. Né? Eu trabalhei em muitas equipes maravilhosas dentro do ambiente corporativo, que nós tínhamos um ambiente leve, sabe? Mas não é a realidade de todo mundo. Então a gente precisa buscar isso de maneira genérica, para que a gente possa abarcar aquelas pessoas que estão quietas e por muitas vezes não falam por medo, por desconhecimento, né? Então assim, ou então realmente por não se sentir, não sentir que a empresa está realmente apoiando uma atitude como essa. Né? Então é um assunto que a gente tem que debater por muitas e muitas vezes, né? Sim, é muito necessário. Sim. E você é uma dessas pessoas, então, né? Imagino que deve ter mais pessoas que fazem Sim. isso também, mais advogados que olham para esta causa com carinho, né? E Sim. levam para as empresas. Mas você é uma delas que vai até as empresas, é contratada para ir até as instituições e levar, então, esse conhecimento ao corporativo, né? A todos os funcionários ali e também a capacitação. Isso. Na realidade, quando eu me propus a fazer esse trabalho, e esse talvez seja um diferencial da maneira como eu abordo o tema, a minha proposta é que a pessoa faça uma autorreflexão. Porque muitas vezes a pessoa, o gestor ou o colega, ele age de maneira a assediar moralmente, por exemplo, sexualmente difícil, porque a gente, digamos, o assédio sexual é algo mais conversado, mais falado. Então a gente tem uma noção, tem um cunho sexual, não me agradou, isso pode ser um assédio sexual. Mas o assédio moral, ele é muito tênue. Às vezes é uma piadinha, às vezes é um apelido, né? Então, assim, a minha ideia com relação a essa capacitação que eu proponho nas empresas é fazer com que todos reflitam sobre suas ações, né? Então, ok, é muito fácil para todos nós apontar o dedo e falar do defeito do outro. Mas, às vezes, você assedia e não percebe que está assediando. Entendi. É aquela questão, se eu quero mudança, a mudança começa em mim, né? Exatamente. Começa em mim primeiro, para depois ver acontecer a mudança ao redor. Mas eu tenho que saber identificar. Uhum. Muitas vezes, por exemplo, eu faço uma brincadeira contigo que pra mim, puxa, na minha casa todo mundo faz essa brincadeira. Sim. Nunca me senti agredida com isso. Mas se você se sente agredida, eu tenho que refletir sobre o que eu estou falando, sobre a brincadeira que eu estou fazendo, porque pra você tá agredindo. Então eu tenho que conscientizar a Janaína, que faz a brincadeira e não sabia que isso agredia alguém, e eu tenho que conscientizar a Clarice, para que ela fale, Janaína, eu não gosto quando você faz essa brincadeira. Né? Então, a ideia dessa ação de conscientização que eu proponho não é só falar da lei. Uhum. Ok, se falar só da lei, você vai cumprir o que está no normativo e tudo certo. Mas eu entendo que a gente pode mais num momento como esse. Porque se eu paro uma empresa para ouvir sobre o assunto, poxa, é uma grande oportunidade de fazer as pessoas crescerem com relação a isso. Muito bom. Né? É a questão mesmo que você falou da reflexão, né? E a gente precisa cada dia estar refletindo em tudo na nossa vida. Sim. E por que não, então, as empresas também terem esse olhar para trazer essa reflexão ao seu quadro de funcionários, né, de colaboradores. Muito bom, muito interessante. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Eu acho que essa sua fala, essa capacitação e essa reflexão que você leva até as empresas vai ajudar muita gente, né? E assim, o funcionário feliz, ele produz muito mais. Isso, ele produz sem mais, dúvidas. ele vive melhor, o ambiente fica mais leve. Eu falo, você trabalha com clientes, o cliente sente essa energia, o fornecedor sente essa energia. Sim. Eu falo que é uma coisa que melhora o mundo. Então a gente tenta esperar que vai acontecer alguma coisa. Não, o mundo vai melhorar quando você fizer algo que melhore. O seu pouquinho, ele vai refletir no todo. Isso é fato. Perfeito, Janaína. Muito, muito bom. Adorei o bate-papo com você. Parabéns e sucesso aí nessa jornada de levar esse conhecimento aí para o mundo corporativo, viu? Que muitas empresas que estão nos assistindo hoje aqui, né, possam também se alertar para esse assunto, né? E começar a ter assim um cuidado também com os seus funcionários aí, levando este conhecimento, essa sua fala e capacitação, viu? Muito obrigada, que Deus abençoe muito a sua vida. Amém, Obrigada por esse menina. conhecimento Eu que agradeço aqui. por esse momento. É tão gostoso estar com gente de bem, assim, né? É E poder mesmo. falar para outras pessoas de bem também. Isso Muito mesmo. obrigada pelo O convite. Vida e Atitude tem esse objetivo de estar trazendo aí questões de vida mesmo, né? E muita atitude, né? Sim. Para uma vida
melhor, uma vida realmente abençoada. Obrigada, Janaína, e agora eu quero convidar você e os nossos amigos que estão nos acompanhando para uma leitura aqui de uma pequena mensagem, um devocional, Pão Diário. Durante a crise financeira asiática de 1997, tinha mais gente procurando trabalho do que a disponibilidade de vagas. Eu era uma entre os que buscavam emprego. Após 9 meses de ansiedade, consegui emprego como redatora, mas a empresa teve problemas e fiquei desempregada de novo. Você já passou por isso? Quando parece que o pior já passou, de repente, tudo desmorona. A viúva de Sarepta passou por isso. Devido à fome, estava preparando a última refeição para ela e o filho, quando o profeta Elias lhe pediu um pouco de alimento. Relutante, ela concordou, e Deus a proveu com farinha e azeite continuamente. Mas tempos depois, o filho dela adoeceu e morreu. A viúva gritou: "Homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho?" Às vezes, até queremos reagir como a viúva, achando que Deus pode estar nos punindo. Esquecemos que coisas ruins acontecem neste mundo decaído. Elias levou a questão a Deus, orando fervorosa e honestamente, e o Senhor ressuscitou o menino. Quando entramos em colapso, podemos, como Elias, entender que aquele que é fiel não nos abandonará. Podemos descansar nos propósitos de Deus enquanto oramos por entendimento. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz assim: "Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia." Querido amigo, Deus está presente nos momentos bons e também nos ruins. Pense nisso. É isso, o nosso programa de hoje vai terminando por aqui. Eu deixo o meu abraço carinhoso para você e desejando que Deus abençoe grandemente a sua vida. What do you remember about apartheid and the transition that this country has had since? At the point in which we got to 94, we had this huge breakthrough from this grip that apartheid had on a nation. It was something that I have, throughout my life, become more aware was this miracle, literally a miracle on the earth. And if you look back at the history of that day in 1994, you see that the Spirit of God hovered over the earth on this nation. That the fact that there were no assassinations, that the bombs that were planted and supposed to go off, that the sabotage in voting stations to destroy the ballots and the count, to see that beyond all of that, somehow by the grace of God, we are where we are today is a miracle from heaven. In the middle of the chaos and complexity of our nation now, sometimes you can become so disheartened at the continual division and conflict that you need to always remind yourself, if God began with a miracle, He's not finished what He's doing. I just know that at every point in my own life, I acknowledge the miracle of how far God has brought us, and I acknowledge my role in serving everyone equally, no matter where they come from, the same way Jesus did. I think in our nation, we as Christians have the opportunity to go against the culture of the prejudice which has been so deeply ingrained. It's the way Jesus did everything.